um Ainda Sem Nome, agora com Hangouts On Air. Eu imagino que já temos pessoas acompanhando ao vivo a transmissão, e não sei muito bem onde nós vamos controlar esse número de pessoas, ainda estou observando isso aqui no nosso painel de controle, mas participando do 100 Hangouts, né, da iniciativa do Google de 100 Hangouts. Eu sou o Caio César, direto de Belo Horizonte. Aqui nós temos, na ordem aqui que eu estou vendo, o Bruno Milagres participando desse 30º Ainda Sem Nome. Dá um salve aí, Bruno. Tudo bem, gente? É isso aí. Bruno trabalha na Ciatec em São Paulo, né, Bruno? Isso, eu sou diretor de comunicação aqui da Ciatec, empresa de educação corporativa e e-learning, da velha guarda aí de BH, digamos assim. Bacana, Bruno, um prazer tê-lo aqui. De São Paulo também, o nosso querido Felipe Cabeça com um microfone muito bacana. E aí, Caio, senhores, Pô, Caio, primeiro hangout ao vivo, né? Agora as pessoas veem nossas caras feias e não só nossas vozes de locutor de rádio, né? Pois é, eu tô achando isso fenomenal, cara. Eu acho que vamos mudar para esse formato. Exatamente. Bom, vamos ver o que vai sair disso aqui, né? Muito legal da gente estar participando aí desses 100 hangouts. Dividindo aí o horário com assuntos importantíssimos também, maquiagem, sexo, política. Você pode escolher o que você quiser ver agora nessa próxima hora. Eu espero que você fique com a gente. Pois é, eu acho que eu vou sair daqui e vou assistir o hangout de crochê que tá tendo. Eu já abri o de sexo aqui do lado. Bastante familiar. Rafael Damasceno, bem-vindo novamente, Rafael. A sua participação no Ainda Sem Nome foi uma das mais comentadas e uma das que mais reverberou aí. Muita gente querendo mudar de carreira para trabalhar com anúncios. Que isso. Vocês não aprenderam com o primeiro erro, me convidaram de novo, estou aqui outra vez. Vamos lá, né? Pois é, por último, por hora, mas não menos importante, Tiago Micheri, da Plan B, de Belo Horizonte, uma das maiores daqui da cidade, né, Tiago? Sim, Caio. Vamos que vamos, né, cara? Como o Caio falou, sou da Plan B, sou diretor de negócios aqui da agência, cria do Caio Internet, meu tutor quando eu comecei a trabalhar. Esperava ansioso o convite para discutir com ele um pouquinho sobre o posicionamento das agências. Como ele gosta muito de falar sobre esse assunto, eu estou aqui para discutir um pouquinho com ele, entendeu? Pois é, aí nós temos também ainda o Terence Reis, que está enfrentando alguns probleminhas para entrar, e o Guilherme Boechat, da Tom, e também estão enfrentando alguns probleminhas. Eles devem estar instalando os plugins e já entram. Mas é um prazer tê-los aqui conosco para essa experiência do Google Hangout. Eu acho que vai ser uma maneira diferente da gente fazer o nosso querido Ainda Sem Nome, nessa 30ª edição, que agora você tem a possibilidade de nos acompanhar em vídeo e além do áudio, e vai ser super bacana. E imagino que a gente vai conseguir disponibilizar o áudio disso daqui para que as pessoas também acompanhem da maneira tradicional. Por exemplo, eu escuto os meus podcasts no carro. Mas, enfim, temos uma pauta bacana, né, cara? Hoje, como a gente falou, como o Cabeça falou, nós temos uma boa concorrência. Está rolando um hangout da Vogue, revista Vogue, que ainda não começou, mas já está rolando um do Globo. Para quem não sabe, nós estamos falando do URL 100 Hangouts, o número 100, hangouts.com.br. Está rolando um hangout da Companhia das Letras, vai começar. O hangout de sexo também vai começar. Tem aqui as dicas para facilitar a sua vida com penteados e organização de malas da Cíntia Assali. Tem também dois DJs fazendo um DJ set exclusivo, o Globo, a Mix TV, Estúdio Pirata. Poxa, tutoriais de Photoshop, esse pode ser interessante, hein, cara? Galera que quer trabalhar aí com a internet, acho que aprender Photoshop pode ser uma coisa legal. Ou, se você quiser também mudar de carreira, tem lá o Roger Pai, que vai dar dicas de como preparar coquetéis. Enfim, mas o nosso papo aqui é comunicação online, né, cara? Eu acho que se eu não fizesse comunicação, eu ia fazer comunicação. Mas o tempo todo falando que eu deveria fazer engenharia. Vamos só contextualizar para os que estão chegando agora e não sabem o que é o Ainda Sem Nome, né? Claro, o Ainda Sem Nome, ele atende num URL bem legal, que é o aindasemno.me, e é um podcast semanal que eu e o Felipe Cabeça, que é esse que está em destaque agora,
fazemos semanalmente falando sobre comunicação digital, comunicação online e adjacências. E você pode nos encontrar lá no aindasemno.me ou aqui no Google+, que é uma ferramenta que eu, como Google fanboy, venho falando desde quando ela apareceu, né, lá nos primeiros episódios do Ainda Sem Nome. Eu venho falando que é uma ferramenta super legal. E tem a nossa página aqui no Google+, e tem também o nosso facebook.com/asnome, e tem os nossos Twitters. Eu sou o Caio CGO, o Cabeça é o Felipe Cabeça, e eu acho que vocês podem falar os seus Twitters também, se vocês quiserem, né? Aí, o Bruno, qual que é o seu Twitter? O meu Twitter é @Bruno Milagres. Bruno Milagres. E as pessoas também te encontram no brunomilagres.com.br, não é? É, exatamente, me encontra lá. De vez em quando. De vez em quando você posta alguma coisa lá. O rafaeldamaceno.com é o seu site pessoal, né, Rafael? A última vez que ele foi atualizado foi em 2005, mais ou menos, mas tá aí. Legal, cara. Ainda uso o e-mail contato@rafaeldamaceno, então ele fica aí. E você trabalha na Seleto Marketing Contextual. Marketing de performance. Marketing de performance, perdão. Isso. E o seu Twitter? Você tem Twitter também? Todo mundo tem, né? O meu é @Rafael com F, Rafael D, letra D de Damasceno. Rafael D. E o Thiago Micheri tem Twitter e tem Face também, né, Thiago? @Micheri No Twitter. no Twitter e no Facebook também, /Micheri. Qualquer coisa, também só me achar também no site da Plembi, plembi.com.br. Bacana demais. A gente tem uma pauta que ela esperamos tentar cumpri-la na hora marcada para que todos consigam ter ainda uma noite depois disso daqui. E a nossa pauta é o que fazer e o que não fazer quando trabalhando com comunicação online, né? E eu gostaria de colocar a primeira coisa que foi sugerida na nossa pauta lá para discussão, e aí vai ser legal demais a participação de todos aí. O Cabeça colocou aí a ideia de ter um planejamento bem montado. Esclareça aí, foi você, não foi, Cabeça? Foi, não, essa ideia de pauta eu acho que é porque, bom, eu já trabalhei dos dois lados, né? Já trabalhei como cliente e como agência. Cara, tem um grilo aí. Onde é o grilo? Pois é, tem um grilinho dando uma gorjeada aí, sei lá. O grilo não dá gorjeada, é uma grilada, né, bicho? Mas o que eu já percebi principalmente quando eu estava do lado de agência, como agência, é que muitas vezes o cliente ele quer um projeto que ele não sabe mais ou menos onde começar, onde terminar, o que ele quer fazer com aquilo. Ele quer, tipo assim, quer um site. Uhum. E muitas vezes eu acho que é mais do que isso, né? E perder tempo ou investir tempo no planejamento pode ser a solução para evitar horas e horas de dor de cabeça, penso eu. Eu queria saber se eu estou certo ou se eu não estou certo, enfim, para que planejar, se a gente já pode fazer direto. Pessoal, se eu puder começar aí a comentar a fala do Cabeça. Olha, normalmente o cliente não sabe o que ele quer, de verdade. Ele chega com um problema de comunicação e ele procura uma empresa especializada para ajudá-lo nesse problema de comunicação. E a primeira reação do cliente, aliás, desse cliente comum, é falar, olha, eu quero um site novo. E muitas vezes o problema não está no site. Ele não tem que mexer, não tem que fazer um site novo para deixar lá parado, recebendo 18 acessos dia e não gerando nenhum tipo de negócio para ele. Então o planejamento entra nessa hora de entender qual que é o problema do cliente para propor a solução adequada, que na maioria das vezes não é fazer um site novo, o famoso, eu preciso de um site novo. Uhum. E é por isso que um planejamento ele é bem importante, né, cara? Mas aí como é que vocês começam? Como é que vocês fazem? O Bruno e Rafael tem alguma coisa a complementar aí? Eu vou muito nisso que o Michele falou. Para falar a verdade, eu ignoro completamente o que o cliente acha que ele precisa, sabe? Realmente vou atrás do que é o problema que ele tem
e o que é a melhor solução para resolver. Porque se ele está contratando uma agência, eu imagino que é porque ele acredita que a agência vai entender melhor como solucionar o problema do que ele mesmo. Então, o cliente normalmente chega para fazer campanha de SEO, de link patrocinado, seja o que for, eu quero posicionar para... Aí fala uma palavra genérica qualquer. E pouquíssimas vezes ele realmente sabe para o que ele tem que posicionar, para que tipo de palavra vai dar mais retorno para ele. Então, cabe a gente mesmo, antes de começar os projetos, definir como solucionar o problema dele. Já teve caso, Rafael, de uma empresa entrar em contato com vocês querendo fazer uma campanha com marketing de busca e vocês detectarem que não seria a melhor solução para eles? Cara, já teve caso de gente querer fazer só SEO e a gente não aceitar porque o produto não é bacana de ser trabalhado para SEO e mudar de SEO para link patrocinado e o contrário também. Eu ainda não conheci nenhum mercado, nenhum caso de cliente que nem SEO e nem link patrocinado ajudaria. Mas isso de mudar de SEO para link patrocinado e de link patrocinado de SEO costuma acontecer. Aham. E vocês trabalham, por exemplo, chega alguma hora, Michele, que lá na Plan B alguma agência procura e aí vocês, além de fazer o site, também tem que trabalhar a campanha de links patrocinados ou alguma coisa nesse sentido. Vocês têm que bolar tudo ou chega alguém já com uma receita meio que pronta, assim, né? Olha, depois normalmente quando esse cliente vai ao mercado, ele acaba recebendo algumas receitas de bolo, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que virar para o cliente e falar, rasga essa receita, joga ela fora, que ela trata o sintoma, ela não trata a doença. E aí a gente tem que mudar e entender qual que é a doença ali, qual que é o problema de comunicação para poder propor a solução. E o mais legal é que hoje você tem uma série de iniciativas, de ações que não necessariamente ficam no feijãozinho com arroz que o cliente está acostumado. A gente também enfrenta muito a questão da dificuldade da verba. O cara tem uma verba lá destinada para o site. Aí você tem que convencer o cliente, convencer o diretor dele, convencer o gerente que aquilo ali não é a solução mais adequada. Mas o primeiro passo para o cliente lidar bem com isso é ele entender que ele contratou especialista para fazer isso. E que quando eu levo meu carro no mecânico, eu não viro para o mecânico e falo, troca a repimboca da parafuseta que vai resolver tudo. Ele me fala o que tem que ser feito. Agora, uma coisa que sempre me dá uma curiosidade danada é quando eu estou ensinando, ou quando eu estou trabalhando com os meus alunos o ciclo de vida de um projeto, eu costumo falar que uma coisa que é chata na nossa realidade é que às vezes a gente elabora o planejamento sem antes ser contratado ou ter sido contratado efetivamente. Então, acontece, por exemplo, numa segunda reunião, a primeira reunião sendo uma reunião de briefing, numa segunda reunião, a reunião de aprovação do planejamento, é o momento em que o planejamento ou que o nosso trabalho vai ser aprovado e que nós efetivamente vamos ser contratados. Isso ainda é uma realidade, principalmente para Rafael e Michele, que estão trabalhando em agência, isso ainda é assim ou não? Pode falar, Thiago. Caio, isso depende muito da situação, tá? Dependendo o que a gente tenta fazer com a maior frequência é vender uma proposta de trabalho, é ofertar uma proposta de trabalho e uma solução. E aí, com a proposta de trabalho em mãos, ela aceita, a gente passa a trabalhar. Porque senão você faz uma entrega para o cliente sem ele pagar nada, não faz sentido, você não compra isso. Nenhum outro mercado oferta uma solução sem o cliente pagar. Porém, dependendo do cliente, dependendo da oportunidade, podemos sim correr algum risco. Tá? Mas o mais natural é ofertar, negociar com ele em cima de uma proposta de trabalho. O que a gente pretende, como a gente pretende, quem que a gente vai envolver, quais as pessoas que estarão envolvidas no projeto. E a partir daí, aceito a proposta de trabalho, onde a gente tem as condições comerciais e tudo mais, parte para o planejamento em si. Entendi. E aí, Rafael? São os vícios malditos que a gente herda do mercado de comunicação offline, nessa coisa de concorrência, de fazer o planejamento antes de ser aprovado e tal. Mas é o que o Michele falou mesmo, a gente não está no mundo perfeito. Eu adoraria nunca participar de nenhuma concorrência, eu acho esse sistema ridículo de todo mundo
parar uma semana, 2 semanas, fazer projeto para o cliente, apresentar ideia para o cliente de graça, para depois só um ser selecionado. Se todo mundo combinasse que não faria mais concorrência, eu adoraria fazer parte aí desse pacto, mas não é a nossa realidade. A maioria dos grandes clientes vai sempre fazer concorrência, a maioria dos grandes clientes vai te contratar por projeto, então para cada projeto você vai ter que ganhar uma concorrência e não tem como fugir disso, infelizmente. É complicado esse negócio da gente trabalhar de graça, né, cara? Esse negócio me deixa muito injuriado de você estar desprendendo aí muito tempo, esforço de profissionais que não são baratos, porque o profissional de planejamento ele não é um cara barato, para um projeto que não necessariamente vai ser aprovado e tal. Isso, enfim, não é nada bom, né? Caio, uma coisa que o Rafael falou, que é importante, é do cliente trabalhar, a gente trabalhar sempre com concorrência ou por projeto. A gente tem aqui, pelo menos, tentado lutar um pouco com essa questão de trabalhar por projeto. Hoje, 80% dos nossos clientes trabalham com a gente com um comprometimento anual, entendeu? Onde a gente consegue planejar o cara anualmente, a marca anualmente. Isso dá uma estabilidade para a equipe, segurança para trabalhar, rentabilidade, é um outro mundo do que ficar trabalhando só para o projeto. Então esse é um outro vício de mercado que o Rafael falou, que a gente tem lutado, acho que o mercado tem lutado para poder romper, que é essa relação de curto prazo. Gera resultado que eu te dou o próximo. Gera resultado que eu te dou o próximo. A gente vê muito isso aqui, porque dos produtos que a gente trabalha, tem 2 que são muito diferentes, que é SEO e link patrocinado. Porque no SEO a gente vai ter resultado, dependendo do nível de concorrência do mercado, depois de 6 meses, depois de 1 ano. Então o cliente tem que ter um planejamento a médio e longo prazo para querer trabalhar com SEO. O que faz ele ser muito mais difícil de ser vendido do que o link patrocinado. O link patrocinado o cara pagou 2 horas depois, a campanha está redonda no ar. Então, essa cultura do curto prazo também a gente sente muito na hora de fazer um projeto de SEO, que muitas vezes vai dar tanto ou mais retorno do que o trabalho de link patrocinado. Mas o cliente, não, eu só tenho verba para essa campanha desse mês aqui, nem sei o que eu vou estar fazendo daqui 6 meses. Enfim, é um problema quando a maioria dos clientes tem esse pensamento aí de curto prazo. Agora, vocês enxergam isso no cliente mineiro por causa daquelas características que a gente já falou, a exaustão sobre o cliente mineiro, ou isso é uma coisa inerente, assim, é uma coisa ainda de preconceito com relação ao digital, ou não? Para ser sincero, assim, eu prefiro trabalhar com clientes não mineiros, porque a gente tem uma cultura muito difícil para lidar com projetos digitais, assim. Em muitos aspectos, eu sou muito mais interessado em trabalhar com um cliente paulista ou de qualquer mercado que seja mais desenvolvido. Mas especificamente nessa questão aí de planejamento a curto, médio e longo prazo, eu sinto esse problema em todos os mercados que a gente já trabalhou. Assim, todos têm uma visão muito de curto prazo ainda, que precisa ser mais bem trabalhada para o médio e longo prazo. Aí. Comunicação acabou virando uma demanda de emergência. Eu preciso, já coloquei o produto para rodar, ele vai estar no ponto de venda daqui 15 dias, coloca minha campanha para rodar. Está encalhado no estoque, tem que sair. Me parece que planejamento não é uma etapa do projeto que não faz sentido ela ser feita a curto prazo, né? Para um projeto de curto prazo. Acho que não vale nem investir em fazer um planejamento bem feito, um projeto com uma vida tão curta nesse caso. A gente fala muito que, brinca com os clientes, que planejado é diferente de engessado. Porque o cliente ele acaba tendo um preconceito quando você fala, vou fazer um planejamento anual. Como a comunicação é tratada como uma demanda de emergência, ele fala, olha, peraí, mas e daqui 9 meses? Eu não sei o que está acontecendo. Então, calma, planejado, ele vai guiar a sua estratégia de comunicação pelos próximos 12 meses. Mas não quer dizer que eu vou executar exatamente o que eu estou planejando 9 meses antes. Isso é muito importante, ele entender esse conceito de que o planejamento é um guia e o planejamento não é algo imutável.
Mas costuma mudar com muita frequência o escopo geral ou muda alguma coisinha assim, algum meandro? Como é que tem mudado? E outra coisa, para trabalhar com uma coisa planejada, isso é feito em conjunto com a agência de comunicação tradicional ou vocês, tanto o Rafael quanto até o Bruno ou o Michele, vocês planejam as suas ações de forma independente, ou as ações de seus clientes de forma independente? Caio, acontece de várias maneiras, né? Porque cada cliente tem uma agência diferente, tem uma área de marketing ou de comunicação diferente. Na verdade, o planejamento ele é uma linha mestra que vai conduzir o trabalho. Muitas vezes, depois de 8 meses, o cara pode falar, olha, as vendas não foram tão boas como a gente esperava, a gente vai dar uma porrada maior nessa campanha do que estava esperando. Ou as vendas foram muito boas, nós vamos segurar um pouco agora nessa campanha porque a gente está sem produto. Então, quer dizer, o planejamento ele é uma linha mestra. O desenrolar de cada uma das ações, de cada uma das iniciativas, ela depende do momento específico. Mas ele conduz uma estratégia única. Quer dizer, qual que é o meu foco lá no início do ano para atingir uma meta no final do ano? Essa meta vai ser desdobrada em resultados pontuais de cada iniciativa e de cada ação, para a gente chegar no final do ano com esse resultado alcançado. A gente trabalha com comunicação integrada, né? Então, pelo próprio nome aí, a gente já vê que o nosso trabalho tem que estar alinhado com a estratégia de comunicação geral do cliente, né? O que seja lá o presidente, o departamento de marketing definiu que é os objetivos e a cara da comunicação do cliente para o projeto que a gente está trabalhando. Aqui na Seleto, então, que a gente trabalha com coisas mais específicas, né, que é geração de leads, geração de vendas, a gente tem que estar sempre alinhado com a estratégia, vamos dizer assim, geral de comunicação ou de marketing dos clientes para não ter nenhum ruído aí, nenhuma quebra, né, no processo, no projeto do cliente. Aham. E beleza, agora o que a gente deve fazer, o que não deve faltar, ou o que vocês não deixam faltar nos documentos ou nos processos de planejamento que vocês cuidam? Assim? O que não deve deixar de ter? É tanta coisa. Mas olha, diga lá, Bruno. Eu vou começar então com um ponto mais conceitual, só para abrir aqui a conversa. Eu acho que hoje falta muito uma etapa de escutar com quem você está falando. Assim, eu acho que daí que vem a comunicação. Você fala e você escuta. Então tem que ter uma etapa durante o desenvolvimento do projeto em que você vai colhendo esses feedbacks, colhendo informações e ajustando o seu projeto. Eu acho que essa é uma coisa também que tem a ver com a questão do planejamento a longo prazo. Ele tem que prever ajustes no meio do caminho. Uhum. Então eu acho que assim, o que não pode faltar é um canal para escutar com quem você está falando. Entendi. Uma coisa que eu vejo faltando em muitos projetos e que eu acho um crime, assim, em muitos planejamentos, são os objetivos claros da ação ou do produto que você está servindo ali para o cliente. Para que você está fazendo? É para gerar mais venda? É para gerar mais branding, né, entre aspas, assim? É para aumentar a base de e-mail marketing? Independente do que for, assim, você sempre tem que ter claro ali no projeto qual que é o objetivo, porque você precisa saber para o que você está trabalhando, para saber no final se deu certo ou se deu errado. E como agência mesmo, você tem que saber o que é a sua responsabilidade de entregar no final. O que você tem que entregar no final daquele projeto. Então, se não tem um objetivo, você não consegue fechar nada disso aí. Ter as metas estabelecidas, esclarecidas e declaradas. Isso, antes de começar qualquer coisa, porque é a meta que tem que guiar tudo que você vai fazer. Se você não definiu o objetivo ainda, você está fazendo a coisa pensando no quê? Considerando o quê? Opinião pessoal, assim, tudo que você tem que estar fazendo tem que ser voltado para o objetivo que o cliente definiu com você. Juntando aí o que o Bruno falou e que o Rafael falou, acho que 2 pontos importantes. Uma coisa que se deixa muito de lado no planejamento é a pesquisa inicial, porque a gente tem que pensar que tanto o marketing ou a comunicação do cliente quanto a agência são pontos fora da curva. A gente está inserido num contexto de mercado que a gente não é o cliente médio, o consumidor médio. Então, a pesquisa vai validar se o que a agência imagina e se o que o cliente entende
é verdade na prática, e isso pode mudar em muito os planejamentos quando você vai para a parte de pesquisa. E o outro ponto que o Rafael falou, que é a questão dos objetivos. Só que eu vou mais longe em quantificar e definir metas e objetivos bem específicos e possíveis de ser avaliados e mensurados. Então, mais do que definir se a gente vai falar, olha, a gente quer vender mais, quer gerar um mailing X, quer gerar um número de consumidores, de leads X, definir, a nossa ação tem a meta de atingir X leads, X consumidores. Esses são 2 pontos que fazem com que o planejamento seja amarrado lá no início, com conhecimento do que vai ser feito, e lá no final para avaliar se a proposta de valor que foi feita foi real. Porque muitas vezes é muito fácil falar, você vai vender mais, beleza, mas o que é vender mais? Vender 1% a mais, 100% a mais? Ou então o cliente te traça um número de crescimento, só que ele quer fazer esse crescimento com a verba ridícula, né? Que você faz milagre. Então é importante ter isso mesmo. Bacana. Olha só, eu não sei se vocês estão acompanhando, na nossa página no Google+, o acesso para a página vocês encontram lá no aindasemnovo.me. Na nossa postagem que está esse vídeo, lá nós já temos vários comentários, e alguns comentários com perguntas. Nós estamos nesse momento com 38 pessoas assistindo esse Hangout. E, por exemplo, o Boi está na arquibancada, ele não está conseguindo entrar, então o Boixá está lá na arquibancada. O Rodrigo Medeiros, né, velho conhecido de vários de nós aqui das agências que nós trabalhamos, também está assistindo, então um salve aí para o Medeiros. Daniel Orlandini, a Thaís de Souza, que também está assistindo. O Cássio, que é participar do Hangout, ele trabalha no Rio Grande do Sul, na Universidade de Santa Maria. Isso é Rio Grande do Sul, gente? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. O Pedro Henrique, aqui vem uma pergunta, olha só. Ele estuda comunicação digital na Unicinos e ele está perguntando, vocês acham que a cultura das empresas por aqui, lá no Rio Grande do Sul, ainda subestimam as redes sociais e por isso investem menos nisso ou nem investem? É uma coisa cultural das empresas? A impressão que ele tem é que no Rio Grande do Sul as coisas funcionam dessa maneira, ou investem muito pouco ou não investem. E como é que está em São Paulo e aqui em Belo Horizonte? Michele e Rafael, vocês estão bem cosmopolitas, né? Os seus clientes estão espalhados pelo Brasil inteiro. Né? Sim. Quer começar, Thiago? Olha, Caio, eu acho que mais do que onde o cliente está localizado, tem a ver a visão de comunicação e o valor que ele dá para a comunicação digital. Ele pode estar aqui em Belo Horizonte, a gente tem clientes com uma visão sensacional em Belo Horizonte, clientes no Rio com visão, então eu acho que a localização geográfica é indiferente nessa questão. O importante é ter liberdade para trabalhar, o cliente dá liberdade para trabalhar e ele vislumbrar resultado com o investimento que ele vai fazer. Porque muitas vezes o decisor ainda, ele é um cara que tem utiliza pouco digital, tem não está acostumado a usar as ferramentas e é algo distante para ele. Então, quando você pega um diretor de marketing que tem uma idade um pouco mais avançada, que não se atualizou, é muito difícil para ele tirar a verba dele da TV ou da revista e colocar no digital. Uhum. Pode falar, pode terminar, Thiago. Essa é uma questão que é importante. Se o cara tem visão, se o cliente tem visão e ele quer investir, ele acredita naquele investimento, tudo muda de figura e indifere da localização geográfica. Mas você muitas vezes encontra cliente que não tem visão, ou marcas muito grandes que não têm visão de investimento. Quando a gente fala assim de mercado de tal estado, mercado de tal cidade, a gente está falando de média mesmo, né? Realmente vai ter cliente em BH que tem muito mais visão do que a maioria dos clientes em São Paulo. Mas falando de média, assim, o Rio Grande do Sul, pelo que a gente trabalha aqui, é mais ou menos o nível de maturidade de BH. Que, beleza, não é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas dá para fazer muito trabalho bacana dependendo disso tudo que o Thiago falou, né, da liberdade que o cliente dá, do tanto que ele quer apostar. Mas investir em rede social aí já entra um monte de outras questões, né? Vem aquela coisa do medo do cliente de ser muito criticado, aquela questão de
não ter controle sobre a mensagem, aquelas várias coisas que fazem os clientes pensarem 1000 vezes antes de investir em rede social. E a gente sabe que não tem como fugir disso, tem que estar na rede social. Querendo ou não, você está na rede social, mas até o cliente se conscientizar disso é complicado. Então, em muitos lugares, com muitas visões de clientes aí, fica difícil convencer ele a trabalhar, demora um pouco mais. Mas a gente não pode desistir, né? Tem que conscientizar. Depende da gente esse amadurecimento do mercado também. O mercado gaúcho, ele é bem evoluído, gente. A gente para pensar aqui, ó, AG2, Cubo, W3 Caos, são agências grandes hoje no país, saíram de lá, entendeu? Então, tem uma turma muito boa de serviço lá no Rio Grande do Sul. E com agências maiores do que a gente tem em Belo Horizonte. Só essas 3 que eu falei são 3 monstros do mercado digital brasileiro. Mas elas, pode falar. Não, porque realmente tem uma absurda quantidade de gente competente que tem no Rio Grande do Sul. Nessa área de search especificamente tem a Cadastra, que é sensacional, que veio de lá. Mas eles foram para São Paulo para continuar crescendo, né? Então, tem esse lado. Os profissionais lá são mega evoluídos e não deixam a desejar, eu acho, que para ninguém aqui no Brasil. O que eu estava falando mais era de mercado mesmo, do cliente, da maturidade do cliente. Entendi. Agora, mas assim, eu imagino que a dúvida lá possa vir a ser de como que eu convenço um cliente, é lógico que não dá para responder isso com 1 minuto de discurso aqui, né? Mas como que eu convenço um cliente a soltar um pouco de grana para investir em digital ou tentar mostrar para ele que vale a pena digital? Tem que arriscar fazer alguma coisa de graça ou tem que prometer uma meta, às vezes pequena, e depois ir aumentando a meta? Cobra pouco? Como é que é assim? Caio, só pra gente... Galera, vocês que estão ao vivo, o Caio tá debilitando no microfone. Olha que sacanagem. Não tá mutado não, tá, cara. Toda hora tá aqui, ainda sem nome, desativou o som do seu microfone. Não, só você tá digitando aí, você tá digitando e aí aparece você quando o Rafael tá falando, quando o Bruno tá falando, aí eu dou uma mutada aqui. Eu tô brincando, mas olha só, isso aí a gente pode pegar carona, inclusive na pergunta que o Arthur Raj fez. Ele pergunta se todos devem estar nas redes sociais. Acho que a gente pode fazer juntar as 2 perguntas aí para dar uma resposta, nem que seja preliminar. Ô, Cabeça, na verdade essa pergunta, eu acho que ela não existe. Tá todo mundo nas redes sociais. Então, as marcas, elas querendo ou não, elas estão lá. Ok, elas podem estar por livre e espontânea vontade, elas falando, senão alguém vai falar por elas, bem ou mal. Esse é seu ponto. Sim. Mas... você pode estar voluntariamente nas redes sociais, quer dizer, representado com a sua fanpage, com o seu Twitter, com o que for, seu canal no YouTube, onde você pode falar e representar a marca com sua persona, definindo um discurso único para a marca, ou você pode estar lá sendo representado pelos que adoram sua marca ou pelos que odeiam sua marca. E normalmente os que odeiam sua marca falam mais do que os que adoram, entendeu? Então, as marcas, elas não têm muita escolha. Você pode acessar, a gente considera, não sei quem aí considera o Reclame Aqui uma rede social, todas as marcas estão no Reclame Aqui praticamente. E não dá para se considerar esse tipo de coisa. Isso aí não é uma questão de escolha, né? Tá na rede social. Você pode escolher estar lá tentando melhorar a sua imagem, trabalhar a sua marca, ou estar lá só na mão dos usuários mesmo. Mas que você tá lá, você tá lá. Uhum. Entendi. Bom, eu acho... Moda, Caio? Olha, cara, eu acho que no que diz respeito às ferramentas de rede social, eu acho que as empresas elas têm que monitorar, elas têm que acompanhar o que está acontecendo. Não necessariamente dá para atuar o tempo todo, a não ser que seja... porque entrar numa ferramenta de rede, começar a utilizar uma ferramenta de rede de forma institucional, uma empresa, a meu ver, é um negócio que não dá para você voltar atrás. Não dá para você entrar ou começar a usar o Facebook e depois parar de usar o Facebook, começar a usar o Google+, e parar de usar, começar a usar o Twitter e parar de usar. Entrou é para ficar.
porque as pessoas vão esperar conversar com você. E tem que estar disposto a conversar. Se você não quiser conversar, se você só quiser apagar incêndio, ou só quiser responder, eu não sei se vocês estão me ouvindo aí, apareceu um aviso para mim que a minha conexão com o servidor está meio ruim. Tá boa, né? Mas você tem que estar disposto a conversar, disposto a ouvir. Então, isso eu acho que é muito importante para uma empresa. E às vezes isso demanda investir em pessoal para tomar conta dessas contas, investir em treinamento para esse pessoal saber o que vai falar, investir também num processo de comunicação que integre essas ferramentas para que, poxa, pensa no tomador de decisão que está lá soltando dinheiro. Ele vai ter que contratar, então, algumas pessoas, não vai poder contratar um estagiário pagando só um salário mínimo, porque, poxa vida, você não quer que essa pessoa que está ganhando só um salário mínimo vai trabalhar pra caramba para você e você não quer que essa pessoa fale alguma bobagem. Então tem que ser uma pessoa bacana, e essa pessoa bacana ela não vai aceitar trabalhar por um salário mínimo. Então você vai ter que ter um investimento que às vezes é um pouco mais alto do que um salário mínimo para 1, 2, 3 pessoas, e você tem que começar a fazer isso valer a pena. Então, integrar isso nas suas estratégias, integrar o trato de mídias sociais nas suas estratégias. Então, isso demanda um investimento alto, demanda um estabelecimento de metas que, ao mesmo tempo que sejam factíveis, sejam metas que façam a comunicação da empresa crescer. Então, é um negócio complicado. Não sei se tem que estar em todas, mas eu acho que tem que estar em todas que os seus consumidores estão. Entendeu? Por exemplo, se os seus consumidores estão lá no Reclame Aqui descendo a lenha em você tem que ir para lá e responder todos e dedicar um esforço tremendo para tentar mudar a sua imagem lá. Se você descobriu que os seus consumidores eles estão usando o Orkut, você tem que entrar no Orkut, tentar escutar o que as pessoas estão falando naquelas comunidades e tal. Se eles estão no Facebook, você tem que entrar lá e participar. Agora, você não tem que entrar, sei lá, criar um Formspring só porque existe o Formspring ou só porque você viu que a Fiat fez um Formspring para o Uno, então, se a Fiat fez, eu tenho que fazer. Não, você vai ver se há necessidade, né? Ô Caio, e só uma outra coisa aí, eu acho que o Bruno pode falar também, depende muito também do ramo de negócio que você está inserido, né? Você não pode, é óbvio que alguns setores, algumas empresas, elas lidam basicamente, por exemplo, com outras empresas. E aí o nível, a quantidade de conversa envolvida numa rede social, ela tende a ser menor.